Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando o nosso primeiro dia de aula de Teologia Sistemática 4, Antropologia e Pneumatologia. É o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. No primeiro bloco, eu gastei um tempo aqui, até um pouco a mais do que o comum, para explicar um pouco para vocês sobre os livros, sobre o módulo, sobre a estrutura dos livros, para esclarecer um pouco aqui vocês, porque eu sei que alguns irmãos estão começando a fazer o curso apenas agora, né? Teologia Sistemática 4 está sendo o primeiro contato seu. Então, eu fui um pouco prolixo para esclarecer a todos vocês. Mas eu não tenho dúvida que vocês vão estar pegando aí o jeito e vão estar se deliciando em cada tópico, tá bom? E agora, meus irmãos, então vamos mergulhar. Já vamos ir para o nosso livro, que é o livro do Gruden, né? Eu vou estar estudando, lendo algumas coisas com vocês. Nós estaremos vendo agora o material que é do Gruden, inclusive que seria o próprio material que é o material extra, né, deles, que seria, como eu posso dizer, a parte ali digital, que seriam os slides, vai ser muito legal. Então, eu vou estar abrindo aqui, mas eu quero também ler com vocês uma frase muito importante, que está também aqui no livro do Hobbes, ali no capítulo 2, na criação. Abra o livro-texto comigo. Quero ler ali com vocês 2 parágrafos, para a gente ir logo na sequência para os slides do Hobbes. Abra o seu livro-texto do Hobbes, Os Fundamentos da Nossa Fé, no capítulo 2, que é a página 19. Eu quero ler com vocês aqui 2 parágrafos. Podem abrir página 19, irmãos. Vou compartilhar aqui com vocês. Ou melhor, pelo menos aqui no meu livro é 19. Eu não sei se na nova edição que você fez, Tomé, é outra página? Eu acho que está em outra página, pastor. Ah, então tá. Para mim estava na página 19, né? Deixa eu ver aqui. Fala sobre o quê? A criação. Está na página de número 23. 23, né? Página 23. Isso. Ótimo. Então, página 23, eu quero ler esses 2 parágrafos. Pode ler para nós, Tomé, por gentileza? Desde o início, né? Aqui. 2 primeiros parágrafos, né? Isso. Pode começar a criação. O problema fundamental do pensamento humano relaciona-se com a origem do universo. Foi essa a primeira questão que preocupou o intelecto grego. Hesíodo foi um dos primeiros gregos a dar grande atenção a este problema e escreveu sua Teogonia no 8º século a.C. Ao Timeu de Platão se chamou com justeza de, abre aspas, a Bíblia da cosmogonia helênica, fecha aspas. Desde tempos imemoriais, os homens se preocuparam com saber como surgiram as coisas no universo. Dá uma pausa até aí, Tomé. Já entrando um pouco aqui na nossa matéria de antropologia, o nosso irmão Hobbes, ele vai falar da criação. E podem ver que, quando falamos sobre o homem, não tem como falar do homem sem citar a criação. Até porque sabemos que somos a suprema criação de Deus. E é bem interessante que aqui o Hobbes, ele já começa citando que essa era uma discussão entre os próprios gregos. Olha aqui, os gregos, né, já tratavam desse assunto. Hesíodo escreve a Teogonia. E depois, aqui temos essa outra obra, Ao Timeu de Platão, né, que são 2 obras que estão tentando dialogar com as pessoas nos seus dias e com o mundo grego sobre como surgiram todas as coisas, ou o universo. Esse assunto da criação, esse assunto da nossa origem, não é algo nosso, é algo do gênero humano, né, irmãos?
E é interessante a gente saber que essa discussão já era uma discussão muito debatida entre os pensadores no passado, né? E Hesíodo, assim como Heródoto, são escritores gregos que se perpetuaram na história humana. Conhecer um pouco sobre as suas obras é conhecer um pouco sobre, eu diria, não só a civilização grega, mas conhecer um pouco mais sobre a civilização ocidental, né? Porque a gente, querendo ou não, é muito influenciado pelo pensamento grego, romano e, consequentemente, o Ocidente nasce desse contexto, né? Então, queria ler isso e mais o outro parágrafo aqui. Pode ler para nós, Tomé, por gentileza? Tomé, está bloqueado o seu microfone. O problema da criação é um assunto que causa efeito. Buscamos a causa, qualquer efeito. Ao estudarmos a natureza, buscamos a causa imediata deste efeito. E seguindo o mesmo processo, esperamos alcançar um efeito que não tenha nenhuma causa natural ou visível. É justamente aqui que a ciência entra num beco sem saída. Além daí, a ciência não pode ir, a não ser com o salto da fé. Assim fez Moisés quando, 600 anos antes de Hesíodo, no princípio, Deus, Gênesis 1:1, as frases beco sem saída e o pulo da fé nos sugerem vários métodos de tratamento. Joia. Então, e aqui ele só faz essa síntese, né, mostrando, né, que era uma discussão antiga, e aqui ele já vai apontando para aquilo que de fato acreditamos, que é a revelação de Deus. Irmãos, nós que estudamos recentemente geografia bíblica, e principalmente geografia bíblica 2 com arqueologia, eu diria foi uma matéria muito enriquecedora, porque a gente trabalhou um pouco ali, principalmente na Mesopotâmia. Quantas coisas a gente desconhece daqueles povos, a gente aprendeu tantas coisas com relação às descobertas do berço das civilizações ali, com a Suméria e depois os impérios na Mesopotâmia, os acadianos, os babilônicos, os assírios. Então, notem o quanto a gente foi enriquecido, né, por aquelas matérias, e podem ver que, ao conhecer um pouco a geografia bíblica, a gente, querendo ou não, os nossos irmãos do passado, eles defendiam algo pela fé. Eles defendiam, olha, naquela região, provavelmente, foi ali onde existiu o Jardim do Éden, aquela região era onde era o lugar de Abraão, além do rio. Séculos se passaram, e mais séculos, e de repente as pessoas desconsideravam as nossas fé, e como nós aprendemos em arqueologia, nos últimos 200 anos para cá houve uma mudança nas descobertas arqueológicas do mundo, né? E graças a Deus a nossa fé ela foi afirmada principalmente com as descobertas arqueológicas ali na Mesopotâmia. Então percebam que ao estudarmos sobre a criação, ao estudarmos sobre a antropologia, os nossos olhos eles estarão aonde? Eles estarão na fé, naquilo que a Bíblia nos dá como revelação, e não nos métodos, né, científicos e humanos. O autor aqui, o Hobbes, ele vai começar a falar sobre os métodos de tratamento, né, a mente ou o intelecto humano, e aí ele vai seguir a sua literatura, mostrando sobre o coração do homem, a mente do homem, mas ele sempre vai trazendo os olhos para a revelação sagrada. E é isso que importa para nós aqui, né, nessa matéria. Acreditamos que fomos criados por Deus, e que a Bíblia vai expressar tudo isso para nós como uma revelação suprema.
Então, eu só queria ler agora, só para dar essa pincelada, né, nesse material tão maravilhoso, e aqui, né, o próprio Hobbes, ele inclusive no próximo parágrafo aqui, os métodos de tratamento, ele trabalha de uma questão filosófica muito interessante, né, sobre essa questão da criação, e ele usa aqui, por exemplo, olha só que interessante, ele fala sobre a teoria ateísta, a teoria deísta e a teoria panteísta, que seriam as respostas da criação humana na visão filosófica dessas teorias, né? E é muito interessante que a gente não vai gastar muito tempo agora sobre esse ponto, mas, resumindo, a teoria ateísta, ela, de fato, ela nega inteiramente a existência de Deus e adota a lei da continuidade. A teoria deísta é a teoria, ou a ideia da teoria deísta é uma ideia também filosófica, onde eles dizem que Deus cria, de fato, todas as coisas, mas ele entrega essa criação ao seu próprio cuidado. É daqui que nasce a ideia do grande relojoeiro, ou seja, Deus cria, mas ele entrega a sua própria sorte. Diferente da teoria ateísta, que nega Deus, aqui já é a teoria que mostra, de fato, que tem Deus, só que é um Deus impessoal. E a teoria panteísta, ou a filosofia panteísta, é aquela que vai dizer que em tudo na criação tem Deus. Há Deus na árvore, há Deus no cachorro, há Deus na terra, há Deus nas estrelas. Sabe aquela ideia bem mística que Deus está em todos os lugares? Então, é a ideia panteísta, da filosofia panteísta. Nós não acreditamos dessa forma, né? Mas é interessante, né, irmãos? Porque são maneiras em que as pessoas elas vão construir da onde tudo se derivou, né? Da onde tudo foi criado. Nós não acreditamos dessa forma, né? Tá bom? Então, tudo bem até aí? Só quis fazer uma leitura aqui para enriquecer um pouco a nossa aula, né? E vamos agora, então, aqui para o material do nosso irmão Gruden, né? Eu estarei abrindo com vocês aqui o slide 3 do material do Gruden, que trata sobre a parte 3 do livro, né? Como eu disse, hoje é a nossa aula mais introdutória, irmãos, então, mas a gente já vai começar agora, nesse segundo bloco, a trabalhar um pouco sobre o assunto, né? Olha aqui o material do Hobbes, tá bom? Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês, irmãos, aqui, mais um minuto, eu estava dando uma olhada há pouco, ó. Aqui está o livro-texto atual que nós estaremos utilizando, tá? Teologia Sistemática Completa e Atual, tá? Essa é a última edição. Tem ele em Kindle e tem ele em capa dura, tá? Então, tem esses dois formatos, tá bom? Então, quem quiser comprar, fique à vontade, comprem e abençoe os autores. Como eu disse, como nós já temos esse material aqui da versão anterior, nós estaremos utilizando ele, tá bom? Como eu já mostrei para vocês. Mas os novos alunos que forem comprando, eu estarei migrando dessa edição, eu estou mostrando para vocês, para essa edição daqui em diante, tá bom? Mas vamos lá, então, mostrando aqui o slide do material. Deixa eu só passar aqui para vocês. Teologia Sistemática Completa e Exaustiva, do Wayne Gruden, da Edições Vida Nova, né? Da Biblioteca Vida Nova. Como eu disse há pouco, na última aula, irmãos, eu gosto desse material, não porque, para mim, ele é o melhor livro de teologia sistemática, tá? Para mim, já te digo, ele faz parte dos bons livros, mas eu gosto um pouco mais da linguagem de outros livros. No entanto, ele, didaticamente, pedagogicamente, ele é melhor. Por isso que eu utilizo ele, tá bom?
é uma questão de gosto, né? Mas ele é um livro muito bom, mas eu não posso negar que os outros livros eu também tenho um apreço tão grande quanto se tivesse mais recursos didáticos, possivelmente eu usaria outro livro, tá bom? Mas não tem problema, porque a Vida Nova fez um excelente trabalho e o nosso irmão Gruden, ele realmente fez um excelente trabalho juntamente com a sua equipe, tem abençoado muitos alunos e muitas igrejas. Então, aqui, mostrando para vocês, né, a obra, né, a obra do Gruden, ela será baseada, como eu já mencionei para vocês, né, aqui, nesses 7 itens. Então, nós poderíamos dizer, assim como nós vimos há pouco, que a obra do nosso irmão, onde está? Aqui, do nosso irmão Hobbes, ela tem 13 capítulos, a obra do nosso irmão Gruden tem 7 grandes capítulos, ou 7 partes, né? Subdividida em muitos outros capítulos, tá bom? E nós estamos aqui, ó, a doutrina do homem, na parte 3, tá? Nós estaremos trabalhando agora nesses próximos 3 encontros, doutrina do homem, e depois os 7 outros encontros, a doutrina do Espírito Santo. Vai ser de 3 a 4 e depois de 7 ou 6, tá bom? Mas, no mínimo, teremos 10 encontros aqui nesse bloco, tá bom, meus irmãos? Então, continuando aqui, são esses temas, né, como a gente já viu. E agora aqui, a doutrina do homem, meus irmãos. Né? A doutrina do homem. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Qual é a diferença? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Qual é a diferença entre bibliologia e teologia sistemática? Será que há diferença, já que ambas tratam de doutrina? Alguns seminários gostam de trabalhar sobre a matéria, por exemplo, bibliologia, ou seja, doutrinas bíblicas. Eu quero aqui usar a bibliologia na perspectiva de doutrinas bíblicas, tá? Qual é a diferença de doutrinas bíblicas e teologia sistemática? Tem alguma diferença? Será que há alguma diferença? O que vocês acham? Eu acho que sim. Então, me explica qual é. Porque, como você falou no começo, a teologia sistemática é a base. Lógico que eu não estou falando que a Bíblia não tem a base, né? A Bíblia não tem a base, mas a bibliologia, ela vai ser o estudo, tipo, dos livros, né? Dos livros que eu contei, porque bibliologia, no caso, seria o estudo dos livros que contém a Bíblia. Só que aí na teologia sistemática a gente vai estar estudando as bases das doutrinas. Certo. Algum irmão quer fazer alguma colocação além do irmão? O que vocês acham? Tem diferente, irmãos? Eu sei que aqui estamos aqui, ó, no item 2, nós estudamos aqui, aliás, no item 1, ó, a doutrina da palavra de Deus, tá vendo? A doutrina da palavra de Deus. Eu não estou me referindo à bibliologia nesse aspecto. Eu estou falando aqui como bibliologia, como as doutrinas bíblicas puras e simples. Há uma diferença entre doutrinas bíblicas puras e simples e teologia sistemática? O Diego disse que acha que sim. O que os irmãos acham? Tem, não tem? Não sabe? E não, isso daí. Eu acho que os dois, pastor, estão igual, acho. Eles Tudo estão a mesma iguais, coisa. né? Tudo Estudam a mesma coisa. a mesma Joia. coisa. A Bíblia é a palavra de Deus e a sistemática, a teologia sistemática vai também trazer o estudo da palavra de Deus. Acredito sim, né? A irmã Miriam, o Diego não errou ao dizer que são coisas distintas, mas a irmã Miriam também não errou ao dizer que é a mesma coisa. Eu vou explicar aqui para vocês, eu não estou querendo reinventar a roda, tá, irmãos? Não é isso.
não estou reinventando a roda. O Júnior já ouviu isso, talvez o Tomé em alguma aula do passado, mas eu estou querendo mostrar para vocês que uma compreensão um pouco diferente. Pastor, posso... Pode falar, Tomé. Bibliologia não seria mais assim o estudo da composição dos livros, dos textos? Porque como que chama a outra que eu esqueci? Teologia sistemática. A sistemática, ela trata da doutrina. A bibliologia não trataria da composição mesmo da Bíblia, propriamente dito? Então, olha só que interessante. Vamos pegar aqui bibliologia, tá? Eu vou usar bibliologia na perspectiva de doutrinas bíblicas. Então, vamos falar sobre doutrinas bíblicas. Doutrinas bíblicas. Olha só. As doutrinas bíblicas e a teologia sistemática têm uma pequena diferença, mas vocês, como eu disse, não estou reinventando a roda, tá, irmãos? Estou querendo mostrar para vocês algo, só para entender, porque hoje nós chamamos teologia sistemática. Porque o estudo da teologia sistemática, a gente vai estudar as doutrinas. Então, nenhum problema. Então, a teologia sistemática, ela não consegue existir sem as doutrinas. Tudo bem até aí? A teologia sistemática, ou seja, a teologia sistemática, ela existe por causa do quê? Da Bíblia, ou das doutrinas bíblicas. Ponto passivo. Mas tem um detalhe bem curioso. A teologia sistemática, ela nasce quando nós estamos dialogando sobre um certo tema. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão compreender, nunca mais vou esquecer essa diferença entre a teologia sistemática e as doutrinas bíblicas. As Escrituras mencionam que Deus é Pai, que Deus é Filho e que Deus é Espírito Santo. Vamos lá. Deus como Pai, como Filho e como Espírito Santo. A Bíblia trabalha nessas temáticas, sim ou não? Sim. Isso é uma doutrina bíblica ou não? Uma doutrina bíblica. Agora, quando a gente fala sobre a palavra trindade, a palavra trindade está na Bíblia, irmãos? Não. O que vocês acham? Não. Mas a palavra trindade, que se deriva da Bíblia, a gente entende perfeitamente o que ela quer dizer ou não? Sim. Entende. Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum problema para nós. Agora, por que se criou essa palavra chamada trindade? Vamos lá. Por quê? Por que essa palavra começou a ser discutida, abordada, por que defendida, outrora negada? Por quê? Porque a Trindade vai ser algo que você vai estudar, né? É uma doutrina que você vai estudar, porque tem muita gente que defende a Trindade e tem outras denominações que não acreditam na Trindade. Então. Tem umas pessoas que falam que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo é uma força. Aí, percebam, toda a teologia sistemática ela está fundamentada em cima da teologia bíblica. Mas a construção dela se dá na história da igreja. Por exemplo, entre os apóstolos, eles não viram a necessidade de trazer a discussão naquela igreja recém-criada. Eles tinham a Deus como Pai, eles tinham a Jesus como Deus e tinham o Espírito Santo também como Deus. Para eles era tudo muito tranquilo. Durante várias décadas e até séculos, isso foi tranquilo para eles. Até o dia em que alguém questionou a pessoa de Jesus e falou que Jesus, por exemplo, não era Deus com o Pai. E outra pessoa questionou a pessoa do Espírito Santo. E aí começaram a criar essa heresia. E aí os pastores se reuniram e falaram, não, tem alguma coisa errada aqui. Mas de onde você tirou isso? Aí, aonde entram as discussões? Lembra que nós
tratamos em algumas aulas, principalmente os irmãos que fizeram aqui conosco, a história eclesiástica, é aí onde nascem os grandes concílios, os sínodos, que eram os momentos em que o povo de Deus sentava, porque um pastor de tal região estava negando a pessoa de Jesus. E aí onde entram essas discussões teológicas. É aí onde nascem os credos. Por exemplo, o credo apostólico. O que é o credo apostólico, senão uma declaração de fé da igreja dizendo, não, vocês estão falando uma baita besteira. Nós não acreditamos nessa besteira, nós acreditamos assim. Aqui é o que nós acreditamos. Nós acreditamos que Deus é Pai, que Deus é Filho, que Deus é Espírito Santo. Estão entendendo, meus irmãos? Estão entendendo? Então, quando se cria essa discussão num sínodo ou num concílio, ou quando se crava uma estaca sobre uma doutrina, o que nós estávamos fazendo naquele momento de trazer a igreja e a liderança da igreja de volta para a palavra de Deus? O povo de Deus estava fazendo o quê? Teologia sistemática. Então, por exemplo, aqui, na doutrina da palavra de Deus, para nós, isso daqui não é chover no molhado? Chover no molhado. Óbvio. Se somos uma igreja de Deus, precisamos estar firmados no quê? Na palavra dele. Chover no molhado, não é? É para nós hoje. Mas e antigamente era assim? Nas épocas das cruzadas, a igreja seguia a palavra de Deus? Entendeu? Porque o que importava nos dias ali da Idade Média era o que o Papa falava ou o que o colegiado decidia. Então, o que a magistratura falasse era mais importante do que a palavra de Deus. Logo, quando há reforma protestante, nós cravamos essa estaca aqui. E pode ver que a primeira teologia sistemática nossa protestante começa com quem? Não começa nem com Deus, meus irmãos. Olha que curioso, hein? Olha, parece uma heresia o que eu vou falar, hein? A nossa primeira teologia sistemática não começa sobre Deus. Começa sobre a doutrina da palavra de Deus. Porque é ela que vai ensinar sobre quem Deus é. Porque se nós tivéssemos uma ideia de Deus a partir da nossa mente, a gente poderia dizer que eu tive um sonho, que eu tive uma visão, que Deus apareceu para mim, ou seja, eu estaria fundamentando a minha doutrina sobre Deus no que eu vi, no que eu acho, no que eu recebi como profecia. E isso para nós não serve. Olha que interessante. Então, toda a nossa fé e tudo que aprendemos, até mesmo a respeito de Deus, se deriva de uma única coisa, que é o quê? É a sua palavra. Então, por causa da palavra de Deus, nós aprendemos quem Deus é. Nós aprendemos da onde o homem veio. Nós aprendemos a doutrina de Cristo e a doutrina do Espírito Santo. Por causa da palavra de Deus, nós aprendemos sobre as doutrinas da redenção. Por causa da palavra de Deus, nós edificamos a igreja. E por causa da palavra de Deus, nós deixamos claro o quê? A doutrina do futuro, das últimas coisas. Percebam que, para nós, somos o povo de um livro só. Estão entendendo? Então, essa afirmação que nós tivemos que fazer na história, como eu disse, para nós, igreja protestante, é chover no molhado. Mas percebam que na história, logo depois, ali no início da Idade Média para cá, isso daqui foi esquecido. E aqui, a igreja, ela seguia a Bíblia, mas ela começou a seguir a tradição, depois ela começou a seguir o papado, depois ela começou a seguir as relíquias, e aí pronto, a igreja se perdeu. Não foi isso que aconteceu na história da igreja? Está entendendo? Então, essa declaração é o quê? É a declaração de teologia sistemática. É quando nós relemos as doutrinas bíblicas da nossa história. Deu para entender? Então, olha só,
toda teologia sistemática ortodoxa, ela é fundamentada nas doutrinas bíblicas. Por isso que quando a gente está falando de teologia sistemática para nós, é o quê? É a doutrina bíblica. Vamos imaginar que nós fôssemos aqui um seminário liberal, tá? Imagine essa heresia por um minuto. Somos liberais. Estamos num seminário teológico liberal. Eu pergunto, nós estaríamos nos fundamentando apenas na Bíblia? O que vocês acham? A gente estaria se fundamentando no quê? Em outras coisas. Como o quê? Vamos lá. Vamos lá, Tomé, Diego, Júnior, Elisângela. Do quê? E Beatriz? Pastor, pensamentos da nossa cabeça, se fosse uma seita, poderia ser livros. Isso, mas aí, como liberal, tem uma coisa bem peculiar. Os liberais, eles nascem... Os liberais gostam de ciência, os liberais gostam de reflexão, pensamentos humanos. O que vocês acham? Estão entendendo onde eu quero chegar? A teologia liberal, ela é humanista, irmãos, ela é acadêmica, ela é catedrática. Aí eu pergunto para vocês, a ciência tem um espaço? Tem. Ela é importante? Ela é. Mas nós não podemos seguir a Deus por causa da ciência. Porque em muitos momentos, a ciência não vai explicar Deus, e muito menos a fé. Estão entendendo? E a teologia liberal é uma teologia que vai flertar com o humanismo. Por exemplo, irmãos, quando fosse falar de milagre, ela vai falar assim, não, sabe o que é? Na Bíblia, aquela parte de milagre não é bem assim. Jericó não caiu. O Mar Vermelho não se abriu. Essa ideia de que Jesus ressuscitou não é bem assim. Estão entendendo? Então, percebam, se nós fôssemos um seminário liberal, nós teríamos a Bíblia, mas nós teríamos também o quê? As faculdades humanas, a ciência, a filosofia. Está entendendo? Como base. Isso serve para nós? Não. Então, repito, numa teologia sistemática ortodoxa, nós vamos aonde, irmãos? Nós nos preocupamos apenas com as Escrituras. E nós avaliamos a história. Como assim, pastor? Vamos lá. Só para... Está ficando confuso, irmãos? Está dando para vocês entenderem isso? Ou não? Me perguntem, eu quero... Pastor, eu estou compreendendo. Você está compreendendo? Vocês estão compreendendo? Está dando, Tomé, irmã Miriam, Sim, tem uma Beatriz, Elisângela? Por que eu estou falando isso tudo? Estou gastando esse tempo com vocês? Porque eu quero explicar para vocês o quê? Isso daqui parece chover no molhado, mas porque hoje nós amamos a Bíblia. Mas vem cá, meus irmãos, quando vem a teologia da prosperidade, quando vem a teologia mercantilista, ela nos tenta ou não? Claro que tenta. Quem é que quer ser pobre por resto da vida, meus irmãos? Eu prefiro ser um profeta nos palácios do que lá com o João Batista, comendo gafanhoto e mel. Oxe, você acha que eu sou burro? Ninguém é burro. Todo mundo prefere o quê? Conforto. Agora, nas páginas da nossa Bíblia, a teologia da prosperidade humana não coaduna. É uma grande heresia e aberração. A prosperidade de Deus não tem nada a ver com essa prosperidade mundana que muitas igrejas se enveredaram. Estão entendendo? Então, notem, parece bobeira, mas se a gente não tiver olhos firmes nas Escrituras, a gente se envereda. A gente se envereda ou para o humanismo, ou para o liberalismo, ou para o comodismo, ou para uma religião sem cruz. Uma religião... Estão entendendo? Então, tudo isso a gente começa... Por exemplo, irmãos, essa questão hoje, né, da homoafetividade que os pastores não podem falar, porque senão metade da igreja vai embora. Ora, irmãos, a Bíblia é muito clara nisso. Por que os pastores estão se permitindo e aceitando, e endossando práticas homossexuais como comuns na igreja? Não, meus irmãos. A prática homossexual não é comum. Nós temos que amar o homossexual, como temos que amar o viciado em drogas, como temos que amar o político corrupto, como o ladrão. Qualquer um a gente ama, mas a gente tem que deixar bem claro o que acreditamos. Assim como a gente também não pode, a gente tem que amar o avarento, mas não pode amar a avareza.
São coisas muito claras. A gente não vai expulsar ninguém da igreja, mas a gente tem que dizer, não, nós não acreditamos assim. Nós acreditamos nisso que a Bíblia diz. Então, percebam, essas situações que hoje nós sofremos é o quê? É a ausência das doutrinas bíblicas no diálogo moderno. Ou seja, a igreja não quer gastar esse tempo para contra-argumentar e para ver o que está certo ou o que não está. Estão entendendo, meus irmãos? Isso é muito importante. Então, quando a gente faz esse momento de diálogo com as Escrituras e traz isso como um assunto urgente, a gente está fazendo teologia sistemática. A gente está sistematizando aquelas doutrinas bíblicas que Deus revelou no nosso contexto presente. Por isso que é chamada de teologia sistemática. Está entendendo? Porque a teologia, as doutrinas bíblicas, quando elas foram deixadas, elas foram reveladas e elas estão aqui. Como nós estaremos aplicando ela hoje é outra questão. Por exemplo, irmãos, nos dias bíblicos não tinha cirurgias de mudança de sexo. Hoje tem. E como nós estaremos lidando com isso hoje? Qual é a resposta bíblica que nós vamos dar a essas pessoas hoje? É teologia sistemática. A gente vai na teologia bíblica e mostra, olha, nós entendemos dessa forma e acreditamos assim. Entendeu? Ficou claro? Tudo bem? Não, eu quis explicar isso para vocês, isso vai ficar muito mais claro daqui em diante, tá bom? Pastor Raia, tem uma pergunta. Pode falar. Falando nessa parte da palavra que você falou que é o mais importante, né? Geralmente, quando a gente está, minha percepção, lidando com alguma heresia, alguma seita, alguma coisa assim, geralmente eles também falam que, assim, a palavra é mais importante, que, tipo, outros livros não pode ler, um exemplo. Mas a partir disso também que surgem as heresias, né? Tipo assim, da própria palavra, da própria Bíblia, uma interpretação errada. Então, não é só o fato de, tipo, a pessoa tá lendo um outro livro de apoio, como que a gente está fazendo, ou qualquer outro livro de heresia, como, por exemplo, os Mormons. E também a pessoa está lendo a Bíblia, tipo assim, de uma forma equivocada, é a mesma coisa, né? Sim, mas você pode notar, Beatriz, que o nosso grande foco, e é isso que é legal a sua pergunta, é o quê? É voltar às Escrituras. Nós deixamos todos os outros livros em segundo, terceiro nível e voltamos para as Escrituras, porque o que ela nos diz é o que nos importa. Nas seitas, não. As seitas, elas dizem que é a palavra de Deus, mas elas têm os seus livros de apoio que elas não soltam. Porque no dia que elas soltarem, elas deixam de existir. Por exemplo, no dia que os mormons deixarem os livros deles, eles se tornam cristãos. No dia que os testemunhos de Jeová deixarem os livros deles, da Sentinela e da Torre de Vigia e etc e tal, eles viram cristão. No dia que o catolicismo deixar toda a magistratura e tradição católica, eles voltam a ser cristão. Por isso que o nosso grande desafio é esse, é voltar-se às doutrinas da palavra de Deus. Porque é o que importa para nós como resposta. E nós temos os outros livros como apoio, Beatriz, até porque não há um erro, em tese, de estudar. Podem ver que a Bíblia vai mencionar sobre outros livros. A Bíblia, Paulo vai falar que tudo que é bom, útil, que ocupe o vosso pensamento. Mas qual é o livro dos livros para nós? Essa é a questão. Então, nós estamos usando aqui um livro de apoio, Beatriz, sim, mas hipoteticamente, tá? Lutero usou esses livros de apoio para fazer a reforma? Não. O que ele usou? Ele usou a Bíblia. Se nós formos estudar os pré-reformadores antes de Lutero, Beatriz, o que eles usaram? Eles usaram a Bíblia. Vamos lá. Nos primeiros 300 anos da igreja primitiva, eles usaram o quê? As Escrituras. E na patrística, o que os pais da igreja faziam? Se debruçava sobre o quê? As Escrituras. É isso que a gente quer. Nós queremos as Escrituras. Por isso que, ao ensinar teologia para vocês aqui, a gente está lendo várias obras, obras batistas. Sou de uma linhagem de batista renovado. Nosso seminário tem essa característica. Mas comemos na cozinha batista tradicional, na cozinha batista reformada,
nas cozinhas mais variadas e presbiteriana. Agora, a gente está destacando eles como, né, as bases para a gente? Não. Porque na hora que eles defenderem as escrituras é o que importa para a gente, seja quem for. É isso que nos une como protestantes, sabe, Beatriz? Porque não importa tanto a placa. O importante é se a gente está sendo fiel à mensagem escriturística. Já uma seita e uma heresia dizem ser fiéis às escrituras, mas tirando os livros de apoio dele, eles não existem. Em outras palavras, Beatriz, por que usamos todos esses materiais aqui? Porque se nós estudássemos sozinhos esses livros aqui, a gente ia chegar em algum ponto. A gente ia chegar. Mas eu te digo que a gente demoraria talvez o triplo de anos. Mas a gente está aprendendo com quem já aprendeu, então facilita para nós. Concorda? E essa é a grandeza de ser um discípulo de alguém. Porque, para eu fechar esse bloco aqui, eu vou passar para mim. Nós podemos aprender com a nossa experiência própria. Isso é nobre, isso é maravilhoso. Mas quando eu aprendo com a experiência alheia, eu potencializo o meu, e eu antecipo anos de aprendizado, não é assim? Eu posso aprender muita coisa sobre Deus sozinho, eu e a Bíblia. Então, em tese, ao estudar teologia sistemática, o que nós estaremos fazendo? A gente vai estar mergulhando nas doutrinas bíblicas. É isso. E a gente poderia jogar fora todas essas obras aqui, todas. Só que a gente ia gastar, talvez, ao invés de 3 anos, né, estudando no nosso seminário, a gente ia gastar 10 anos. Aí eu te pergunto, poxa vida, se a gente pode fazer o que faríamos em 10 em 3, por que não? Não é isso? O mundo civilizado, ele não se tornou melhor porque a gente não aprende. Pode ver, a gente precisa de aprender algo de tecnologia, a gente vai para um especialista. A gente precisa aprender algo sobre um cuidado na saúde, a gente vai para um especialista. Pode ver que essas especializações, elas nos facilitam. Assim como é na teologia. A gente está indo aqui nos clássicos. E por que clássicos? Porque foram homens de Deus que enobreceram a palavra de Deus, pregaram o evangelho, doutrinaram a igreja, mas foram mais um. Mas quando a gente vai ver na história do cristianismo, a gente poderia estar estudando aqui com Agostinho, a gente poderia estar estudando aqui com Crisóstomo, mas eu tenho certeza que ia ser um pouco mais difícil de aprender com eles, porque Agostinho, olha só, olha que curioso, era lá, né, dos primeiros séculos, toda vamos dizer assim, a cosmovisão de Agostinho é diferente da nossa cosmovisão. Então, vai ser mais difícil de entender Agostinho do que entender, por exemplo, o Erickson. Para nós, o Erickson é algo mais prático. Mas não que Agostinho errou, não que Crisóstomo errou. Os pais da Capadócia, que são os grandes teólogos, inclusive para a Igreja Ortodoxa grega e russa, né, Basílio e os outros Gregórios. Então, percebam, eles, Gregório de Nissa e o outro Gregório, percebam, eles foram grandes teólogos, mas são ali do 3º século, 4º século, 5º século. A cosmovisão de Deus para eles era diferente do que é para nós, mas eles comiam nas escrituras, então eles vão ser úteis. Então, a gente pode jogar tudo isso fora. O que a gente não pode jogar é as escrituras, entendeu, Beatriz? Esse é o ponto. E pode ver, o nosso compromisso é com a Bíblia, né? Tá bom? Tudo bem? Bom, mais alguma dúvida, Beatriz? Não. Miriam, você tinha feito uma pergunta? Não, já respondeu já, pastor. Então tá bom. Então, meus irmãos, vamos fechar aqui para a gente ir para o último bloco, tá bom? Hoje essa aula ela está sendo mais explicativa, viu? E a gente está entrando aqui já na doutrina, tá bom? Beleza? Podemos parar para ir para o último bloco? Então vou parar a gravação e vamos para o último bloco, tá bom?